Muito bem, Deus. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Vamos tomar do livro de São Mateus, capítulo 27. Oh, maravilha, meu Deus, oh, glória. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Grande é teu nome. Aleluia. Versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e, bebendo em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Não, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, veja bem, eles foram ressuscitados, mas não tinham saído do sepulcro na hora que ele morreu. Veja bem, saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Entraram na cidade santa e apareceram antes. E o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós vemos aqui, Senhor, algo tremendo que aconteceu há 2000 anos atrás. Algo que nenhum de nós, nenhum homem, nenhum mortal, nem mesmo ser angelical podia fazer, Pai. Somente o Senhor. Somente o Senhor, o doador da vida, que criou a vida e que é vida. Somente o Senhor, que tinha os poderes para poder entregar a vida e tê-la de volta, tornando-a para o Senhor. Todos que estavam ali no Antigo Testamento aguardavam por esta hora. Estava aguardando por um Redentor. Não estava aguardando por um político. Não estava aguardando por um rei. Apenas. Não estava aguardando por um governador. Mas estava aguardando o Redentor, o Deus de Israel. Estava aguardando aquele a quem eles buscavam. Estava aguardando, como Paulo, como Abraão mesmo disse. Paulo falando a respeito de Abraão, nosso pai na fé, que ele estava peregrinando em uma terra, buscando uma cidade, cujo construtor e artífice era o próprio Deus. No entanto, ele partiu, dormiu com o Senhor e não encontrou essa cidade. Mas ele aguardava por ela.
Ele estava esperando um dia este grande construtor viesse. Porque eles, saindo, peregrinando, sabia que não havia aqui cidade permanente. Eles aguardavam uma futura. Uma em que não haveria mais de morrer. Não haveria mais de sofrer. Não haveria mais de envelhecer. Onde não haveria mais dor. Onde não haveria mais doenças, enfermidades. Eles morreram por causa disso. Morreram na fé, descansando nessa promessa. Uns foram mortos por leões, outros comidos pelo fogo, mortos pela água, afogados, outros ao fio da espada, mas todos debaixo do sangue. E eles estavam aguardando o Senhor com uma fé inabalável, debaixo de um sacrifício temporário. E mesmo assim eles alcançaram reinos, alcançaram tronos, venceram guerras, venceram muitas coisas. Vindo o Senhor Jesus Cristo com um eterno sacrifício apenas, com uma oferta, Senhor, uma oferta autêntica, uma oferta, Senhor, real, do sangue real, onde aquilo de uma vez por todas aperfeiçoa, Senhor, a cada um que entra debaixo daquele sangue. Bem-aventurado é aquele a quem Deus não imputa pecado, cujos pecados são perdoados. Ó Deus, Senhor Jesus, e ali chegou a hora, o tempo tão aguardado, Senhor, que eles estavam aguardando. Todos os patriarcas, todos eles, ó Deus querido, aguardando aquele momento, sabendo que tudo que tinham feito não tinha sido em vão no Senhor. E eles foram avisados por profetas, creram nas promessas, abriram o mar. Tudo, Senhor Deus, feito, esperando o Salvador, o Redentor. E eles contaram histórias para os seus filhos, os filhos dos filhos, falando dessa grande hora, Senhor. Dessa grande hora em que um libertador viria do céu para poder se tornar um de nós. E um dia saldar de vez a dívida do pecado que estava, Senhor Deus, sobre cada ser humano. A morte. E a morte, ela foi vencida através da vida. Da vida do Senhor Jesus Cristo que foi entregue. Senhor Deus, o plano é tão perfeito, porque para entrar no inferno, não podia entrar como salvo. O inferno foi feito para perdidos. E Jesus tinha que entrar ali no inferno, como um pecador não conhecendo o pecado. O inferno não é para salvos. E ele teve que entrar ali como um pecador. E assim, esse grande plano foi feito, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, a cada um. Que o Senhor se fez pecador. E ele sabia que para entrar no inferno como salvo não podia. Ele tinha que entrar como pecador. Ele tinha que entrar com uma alma espiando, cheia de pecados, para poder ter acesso ao inferno, para que pudesse tomar as chaves da morte do inferno. Um plano perfeito, grande plano do Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Plano perfeito. Grande plano do Senhor. Agora,
Ninguém pode dizer que quando Jesus fez o inferno, criou o inferno, quero que vocês prestem bem atenção, que isso é profundo. Ninguém pode dizer que quando Jesus criou o inferno, lá antes que houvesse terra, porque Deus teve que criar o inferno antes. Sim, o inferno é uma dimensão. Deus, ele foi fazendo as coisas por meio de dimensões. E nas dimensões separou cada coisa. Existem dimensões que habitam as coisas invisíveis. Existem dimensões que habitam as coisas visíveis. E o inferno, assim como o céu, é uma dimensão. E quando ele criou o inferno, a Bíblia diz que ele fez e criou o inferno para o diabo e seus anjos. E quando ele criou o inferno como se fosse vazio. Ele criou o inferno e o inferno estava vazio desde então. Não havia ninguém no inferno, porque não havia nenhuma criatura ou ser que tivesse transgredido a lei do Senhor ou a sua vontade para que fosse lançado lá. Deus, quando criou o inferno, ninguém pode dizer que Deus fez o inferno não sabendo que um dia ele teria que ir para lá. Quem está entendendo? Amém. Ele sabia disso. Veja que o plano foi tão perfeito, porque como é que nós podemos medir a perfeição? Não podemos. Eu acho que até a minha expressão está errada. Tão perfeito. Porque se eu coloco tão perfeito em Deus, é porque tem a medida e não tem medida. Não há medida. A simplicidade é perfeita. A palavra é perfeita. Nem tão muito, nem tão pouco. Não tem tamanho em Deus. Verdade. Mas o plano foi perfeito. Verdade. Isso estava na mente de Deus mesmo antes que houvesse nada. Mas nada é nada, pastor. Pois é, isso mesmo. Nada é nada. Não existia nessa palavra nada. Antes que não houvesse nada. Deus já tinha feito e criado o inferno para o diabo e seus anjos. E ele sabia que no seu grande plano de perfeição, menos de 3 dias tinha que ficar ali dentro. Mesmo ele criando o inferno para o diabo e seus anjos, no plano salvífico de redenção, dentro desse plano havia uma brecha. Algo que nesse plano se referia a Deus entrando no inferno. E ficando lá nem muito menos do que 3 e nem muito mais do que 3. Ele teve que entrar no inferno. O inferno é para injustos, para pecadores, para demônios. O inferno não é para justos, não é para salvos, não é para redimidos. E como que ele, o autor da salvação, sendo salvo, como é que ele poderia parar no inferno? Estão entendendo, irmãos? Deus nunca poderá levar ou poderá mandar um salvo para o inferno. Pessoas já foram lá por meio de visão, mas não na alma, não literalmente. Irmão Brana foi lá na visão. Assim como na sexta dimensão também, o irmão Brana foi lá através da visão. Mas literalmente, depois de ter passado desta vida,
Ele não foi lá. E observe que Deus jamais lançaria um salvo no inferno. Você vê, por exemplo, a expressão de Jonas. Jonas dizendo, quando ele estava no ventre do peixe, no ventre da baleia, ele estava no ventre do inferno. Jonas fala assim, eu estava dentro do inferno. Mas foi a expressão que ele usou. Quem está entendendo, irmãos? Ele não tinha passado essa vida para outra. É diferente. Ele usou uma expressão. É igual uma pessoa, igual o mercado financeiro. Como é que foi o mercado hoje? Agitou bastante? Hoje foi um inferno. É uma expressão que eles usam. E, no entanto, Deus jamais poderia mandar para a região dos salvos um perdido e jamais poderia mandar para a região dos perdidos um salvo. Jamais. Mas no grande plano perfeito de Deus, ele sendo perfeito e não havendo injustiça alguma nele, não havendo imperfeição nenhuma nele, pecado algum, ele, nesse grande plano, ele tinha que se tornar um pecador para ter acesso ao inferno. Quem está entendendo, irmãos? Para poder ir ao inferno. Você pode observar que todo pecador, quando peca, quando ele não vai para o céu, ele é lançado no inferno, assim como o diabo. Não pense que a maneira que Deus agiu com Lúcifer, ele não age com o pecador. Porque a Bíblia diz que o inferno é para o diabo e seus anjos. E Deus lançou. Sabe o que é lançar? Lançou eles no inferno. Quando Jesus desceu ao inferno, ele não foi lançado. Porque ele não tinha transgredido lei nenhuma. Quem te der, irmãos? Ele não tinha transgredido lei alguma. Mas ele desceu ao inferno por causa de um acesso. Ele não podia entrar ali. Você diz assim, mas como que Deus pôde descer às regiões dos perdidos, sendo que ele não era um perdido? Sendo que ele não é um perdido. Mas a Bíblia diz que ele se tornou pecado por causa de nós. Não conhecendo o pecado. Amém, irmão? A Bíblia disse que ele tomou as nossas dores, as nossas transgressões. Só isso já basta. Ele levou consigo nossas transgressões. E as nossas transgressões, como que eu, sendo reto, levo a sua culpa? Que mistério é esse? Como que eu, sendo reto, levo a sua culpa? E como Jesus, sendo reto, sendo justo, sendo o próprio Deus, não havendo nele perdição alguma, como que ele leva a minha culpa? Leva seus pecados, suas transgressões, sendo que em um momento algum havia um erro nele. Por isso que o plano é tão perfeito, que mesmo Deus criando o inferno para lançar ali dentro o diabo, seus anjos e todos os pecadores, almas que transgrediram contra Deus e violentaram contra si mesmo, Deus, ele teve que, primeiramente, se tornar a semelhança nossa. E a nossa semelhança já é pecado. Quem entendeu, irmãos? Amém. A nossa semelhança vindo ao mundo já é uma condição de pecado. A nossa semelhança. A nossa imagem, presta atenção. Deus fez o homem espírito, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Porém, quando você fala assim, irmão Lafayette, você é a imagem de Deus. Eu estou falando dele aqui fora ou de dele lá dentro? Eu não estou falando daquele de fora. Porque a imagem de fora é a imagem animal. É a imagem
animal. Essa não é a imagem real de Deus. Mas quando o homem veio para esse segundo ato, para ser animal racional, pegando essa imagem terrena, ele então, sendo celestial, tomou essa imagem, que é uma imagem caída, a imagem do homem caiu. E quando o homem caiu, Deus então, sabendo que seu espírito não pode ser perdido, já é predestinado. Mas a alma, o corpo, que já estava na terra em perfeição, ele transgrediu passando além da morte, porque Deus não pode matar o espírito de uma pessoa predestinada. No caso de Adão, não podia matar. Mas o corpo de Adão ficou vendido ao pecado, que é a morte. Amém, irmãos? Essa é a imagem do terreno. E então, o que Deus tinha que fazer? Deus, então, ele veio ser semelhante a nós. E mesmo ele nascendo sem pecado, mesmo ele não nascendo através do desejo sexual, a própria imagem dele já era terrena. Amém, irmão? Já era terrenal. Já era parecida com nós. Estão entendendo, irmãos? Por isso só já era um embate. Porque ele tornou-se a semelhança de nós, mesmo não conhecendo o pecado. Mas só pelo fato de se tornar um de nós, sentindo desejo, passando por dificuldade, sendo tentado, só por ele sentir essas coisas, já era o animal. Já era a parte animal do homem. Quem entendeu, irmão? O racional, o homem, a imagem caída. Então, só por esse pequeno detalhe, ele já estava já dentro de um contexto na qual o homem já tinha caído. Quem entendeu, irmão? Amém. Isso já era um pequeno passo para ele poder já entrada no inferno. Mesmo assim, isso não o lançaria lá. Isso não sairia lá. Se ele começasse a sua vida como ele começou lá em Caná da Galileia, tornando a água em vinho, e vivesse uma vida normal, uma vida obediente à palavra, mesmo tendo a imagem do homem terrenal, que é a imagem ainda já caída, mesmo se ele não fizesse aquilo lá no Éden, mesmo se ele não, ou seja, no Jardim de Getsêmani, mesmo que ele não quisesse apanhar nossos pecados, não querer fazer nada, retroceder, voltar atrás, como ele desejou por 3 vezes, lá no jardim, pedindo a Deus para retroceder. Quem entendeu, irmãos? Afastar o cálice é retroceder. Afastar de mim esse cálice é retroceder. Então observe bem que mesmo se ele morresse sem nenhum pecado aproximando da sua alma, mesmo se ele morresse, ele não passaria por ele. Não passaria. Quero que vocês prestem atenção que houve um homem na terra, diz o irmão Branham, que ele é o que aproxima mais de Jesus. Isso o irmão Branham dizendo. José do Egito. Você não vê uma falha em José. Quem entendeu, irmãos? José foi um tipo perfeito. Você não vê uma falha em José. Leia a história toda de José e vê se tem uma falha. Irmão Branham disse, você não vê uma falha em José. Amém, irmãos? Amém. E mesmo não tendo uma falha, nem sequer um pouquinho na Bíblia de José, ele não foi direto para o céu. Ele foi para um lugar provisório, chamado de paraíso. Quem entendeu, irmãos? Mesmo não tendo nada. Se Jesus morresse naquela condição, o único lugar que ele poderia ir também era o paraíso. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora observe que ele era Deus. Ele era Deus. E para passar pelos portais do inferno, para chegar no inferno, para chegar lá no trono de Satanás, onde ele estava sentado, se vangloriando de cada pessoa perdida que caía lá embaixo, com suas
com as chaves na mão, rodando para cima e para baixo. Para Deus passar pelos portais do próprio inferno, que lá atrás, no princípio, ele tinha criado, primeiro, se tornar um de nós, semelhante a nós, passou por tentações. E o homem pecador passa por isso. Amém, irmãos? E o homem pecador passa por isso. Você diz, Abraão era um pecador? Era, mas redimido. Davi era um pecador? Era, mas redimido. Amém, irmãos? Eles tinham tentações. Nós somos pecadores no sentido em que nós somos, aqui nessa terra, ainda não encontrados com o corpo transformado. Por isso você é tentado, por isso você chora, por isso você adoece, mas somos pecadores redimidos. Amém, irmão? Você crê na sua redenção? Você tem que crer. Porque se você crê na sua redenção e ficar pensando no outro lado das suas falhas, como é que fica? Estão entendendo, irmãos? Você observa, Davi pecou, Abraão pecou, mas eles nunca descreram de sua redenção. Amém, irmãos? Eles erraram, mas nunca passaram na cabeça um pouquinho de dúvida da sua redenção. Os irmãos entendendo? Então, para Jesus ir naquele lugar, chegar naquele lugar, Jesus sabia que a jornada era longa, difícil. Para começar, ele teve que deixar o céu. Deixou o céu. Teve uma conferência com os anjos, teve uma reunião com os anjos. E então os anjos disseram para ele, Pai, como que o Senhor vai fazer isso? Como que o Senhor irá fazer isso? Deus olhou para eles e disse assim, olha, para mim fazer isso, eu tenho que ser como um deles. Mas um anjo poderia falar, mas eles sentem dores. Eles sofrem tentação. Eu também teria que passar por isso também. Mas se o Senhor vai redimir eles, trazendo e espiando o pecado deles, o Senhor sabe onde vai parar, né? Sei onde eu vou parar. Amém, irmãos? E é exatamente isso onde eu quero ir. Amém? É nesse lugar que eu quero ir. Essa é a parte final do meu ministério. É ir naquele lugar. E se eu não ser como eles, e viver como eles, sentir como eles sentem, sentir o peso da amargura, da dor, da aflição, e levar na minha alma os pecados deles, e morrer como um pecador, como eles morrem, e ir naquele lugar, eu preciso ter acesso ao inferno. E só dessa maneira para eu poder entrar lá. Como um justo e salvador, não posso. Sem pecado. Amém, irmão? Os irmãos entenderam, irmão? Esse é um plano perfeito. Esse é um plano perfeito. Então, a jornada era grande. Primeiro, ele teve que deixar o céu. E deixando o céu, ele desceu na terra e foi achado como um bebê. Um pequeno bebê. Sim, foi assim que os homens começaram a vir depois do pecado. Amém, irmãos? Foi assim que os homens começaram a vir. Os homens começaram a vir assim. Os homens fez com que Deus, olha aqui, os homens fez com que Deus, a cada nascimento que viesse na terra, era obrigado a mandar um espírito para entrar naquele corpo. Amém, irmão? E aí está. Deus, então, o plano estava indo a total vapor. Porque Deus, na hora que Adão pecou, presta atenção. Adão estava com o livro na mão, diz o profeta. Adão estava com o livro aberto. E todos os nomes dos eleitos estavam ali, no livro da vida do Cordeiro. Na hora que Adão pecou, imediatamente, o profeta disse, para que Adão e Eva não tivessem acesso à árvore da vida, fechou imediatamente e entregou para si.
Você tem os selos, é só ler em casa. Amém, irmãos? Ele pegou os selos. Se você tem preguiça, você não vai ler. Mas se você tiver com vontade, com sede de aprender, conhecer, você vai ler os selos. Ele pegou o livro e segurou com ele. Então, o que o homem fez? Deus disse, bom, o livro está comigo, e agora, Eva, você tirou a vida do mundo, você vai ter que trazer ela de volta para a terra. Você vai ter que trazer. Você vai me obrigar, em outras palavras, em cada nascimento que vem nesta terra, de um nome que está nesse livro, fazer com que o espírito dele entre nesse corpo. Amém, irmão? Amém. Cada eleito carrega uma semente. Amém, irmão? E então Deus foi tirando de cada eleito que tem esse nome na vida, mandando o espírito aquele corpo. 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 Até que o último eleito entre. Amém, irmão? Glória a Deus. Entendeu isso? Vocês estão compreendendo isso? Observe que o livro tem que esvaziar o nome para depois encher novamente. Quem está entendendo, irmãos? Cada nome que estava ali, cada nome é cada espírito. E cada espírito, cada gravidez, cada gestação que estava aqui, dentro de um curso da natureza, em que o homem e a mulher fazia, então cada vida que vinha, se é um eleito, se não é um eleito, Deus disse que permite um espírito entrar. Porque tem que ter vida. Amém, irmãos? Mas se é um eleito, Deus permite que um espírito, aquele nome que está no livro da vida do Cordeiro, entre naquele corpo. Amém, irmãos? Entre naquele corpo. E aquele corpo que acaba de vir na terra nem sabe que é um eleito nem nada. Nem sabe que é um eleito nem nada. Nem sabe. Esse espírito, todavia, é adulto, tem consciência. Porém, num corpo de criança não tem consciência alguma. Mas aquela criança vai crescer e esse espírito que está dentro dela vai dar para ela consciência de algumas coisas. Ela começará a saber de coisas, entender coisas. Amém, irmãos? Até o ponto, se ela for predestinada, encontrar com Deus novamente no livro. Amém, irmãos? E vir de volta para a redenção. Amém. Os irmãos estão entendendo? Aí o que Deus faz? Deus então dá o espírito para aquele corpo e Deus redime primeiro o espírito. Deus primeiro redime a alma para depois redimir o corpo. Quem está entendendo, irmãos? Então, o Senhor Jesus, sabendo que cada nome que estava naquele livro já tinha vindo manifestado na terra, ele disse, bom, quando chegou o tempo de Jesus vir, já tinha muitas pessoas vindo na terra com espírito de redenção, ou seja, predestinado à redenção, como no caso de Jó, como no caso de Abraão, como no caso de Davi, como no caso de Sansão. Todas essas pessoas que vieram na terra através do desejo sexual de seu pai e sua mãe, o seu espírito que estava dentro era predestinado do livro. Amém, irmão? Amém. E Jesus veio por esses também. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Amém. Mas como eles ainda não tinham Jesus, não tinha ainda o Redentor parente fisicamente entre eles, Deus lhe deu uma promessa para que eles pudessem aguardar. Aí Deus colocou eles na terra o seguinte, olha, enquanto eu não desço, vocês vão viver na terra como peregrinos. Eu não posso levá-los ainda para o lugar que está preparado. Vocês morrerão, vocês viverão na terra como peregrinos, vocês, todavia, vão viver como se estivessem buscando uma cidade. Vão viver assim, como se estivessem buscando uma cidade. E esta é a promessa. Amém, irmão? E esta é a promessa. E cada um estava vivendo de acordo com essa promessa. E quando eles, então, estavam ali na terra, Deus disse, veja, vocês vão ter que fazer algo em substituição a mim até que eu chegue. Vocês vão fazendo algo em substituição. Por isso os carneiros,
as ovelhas. Amém, irmãos? O sangue era a substituição. E vocês vão fazendo isso através de uma substituição. Vocês trazem isso como um substituto. Mas se fizerem corretamente. Amém, irmãos? E quando eles faziam tudo isso, obedecendo tudo isso, não alcançando promessa alguma, como diz Hebreus, eles foram direto para o paraíso. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Foram direto para o paraíso. O paraíso não é a sexta dimensão. Tem muitas pessoas que entendem mal isso. Quando Jesus esvaziou o paraíso, muitas pessoas pensam que na hora que Deus esvaziou o paraíso, onde estava Abraão, Isaac, Jacó, eles pensam que Deus levou eles lá para essa dimensão. Sendo que essa dimensão também é um lugar provisório. Como é que Deus chega de um lugar provisório e coloca em outro lugar provisório? Não é. Amém, irmão? Muitas pessoas pensam, nesse momento está William Branham, todos aqueles agora encontrando com Abraão, com Isaac, Jacó. Não estão. O lugar onde Abraão, Isaac, Jacó e todos eles morreram e foram ressuscitados e tiveram corpos ressurretos é diferente do corpo de William Branham. O corpo de William Branham agora é um corpo celestial, enquanto que o de Abraão e de Isaac, de todos que foram ressuscitados e foi para a glória, é um corpo ressurreto. Querendo, irmãos? Para ser ressurreto tem que ter uma mistura de terra com o espiritual. E o de Abraão e de irmão Branham não teve ainda. Todos aqueles que estão agora na sexta dimensão estão no lugar provisório. Aqueles que estavam no lugar provisório esperando Jesus, Jesus já veio, foi naquele lugar, depois de então aparecer para eles, esvaziou o paraíso onde estava Abraão, Isaac, Jacó, Jó, todos eles, esvaziou, eles foram ressuscitados, levantaram com corpos ressurretos, e um corpo ressurreto não é um corpo celestial. Não se pode colocar um corpo ressurreto no lugar onde está agora o William Branham, que é essa dimensão. No corpo ressurreto, pode comer, pode beber e pode dormir. No corpo onde está o William Branham agora, celestial, não come, não bebe, não dorme. Amém? Quem já leu essa mensagem? Então, observe bem que Jesus, então, teve que ir lá. Eu fico imaginando assim, lá dentro do paraíso, Abraão, Isaac, Jacó, com todos aqueles lá, Jeremias, Ezequiel, Daniel, conversando lá dentro do paraíso, antes de ser removido, no terceiro dia da ressurreição, da Páscoa. Eu fico imaginando a conversa deles. Olha, Abraão, o senhor é nosso pai na fé. O senhor é nosso pai na fé, correto? Correto. O senhor viu ele em carne, não viu? Vi ele em carne. E ele prometeu que viria, não viria? Você prometeu. Prometeu que viria. Nós estamos aqui. Chama lá para mim, Ezequiel. Ezequiel vem. Ezequiel, o que foi que você viu? Olha, eu vi a roda dentro da roda girando. Ah, sim. Então é ele, é o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Redentor. E você, Daniel? Chama Daniel lá. Daniel, você também tem? Você, sim, eu também tenho. Eu vi ele também, lá na cova. Eu vi ele em outros lugares. Isaías é o que sabe mais. Porque Isaías escreveu todo o Antigo Testamento, praticamente, e o Novo. Porque é um livro completo. Isaías diz, olha, eu escrevi muita coisa. Lá no capítulo 50, no capítulo 45, está falando de uma ressurreição. Agora, mas tem um aqui dentro que tem mais certeza de tudo isso. Vamos chamar ele. É Jó. Esse não tem jeito. Jó, ele disse que o Redentor viria.
Mas tem quanto tempo nós estamos aqui? Não importa o tempo, nós não estamos ali vendo aquele corpo. Ele vem, ele virá. Ele virá. Aqui é um lugar bom, tudo bem, não tem morte, não tem enfermidade, não tem nada. Mas esse lugar aqui ainda não é o lugar que nós temos que ficar. Não é. Então Jó chegou e disse sim. Eu tive a inspiração e Deus me deu uma inspiração de que o nosso Redentor seu Abraão, Redentor seu Davi, Redentor seu Ezequiel, nosso, viria nos últimos dias. Aí Abraão disse, eu tenho notado que desde quando eu vim parar nesse lugar tem vindo bastante gente. Mas até agora nenhum semelhante a ele. Mas Jó disse, mas ele disse que viria nos últimos dias. Ele disse que seria um de nós. Ele traria o rebento. Sim. Cadê Davi? Está ali. Você não profetizou, Davi? Que o santo viria e não viria corrupção? Pai Abraão. Ele fala isso mesmo. Então ele está vindo. Amém, irmão? Então ele está vindo. Todos eles estavam aguardando ali dentro. Amém, irmãos? Amém. Todos eles aguardando. Agora eu quero que vocês prestem atenção uma coisa. Eles aguardavam em terra e aguardavam no paraíso. William Branham esperou em Jesus aqui na terra e está esperando em Jesus lá na sexta dimensão também. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Abraão, Isaac, todos eles esperavam lá no paraíso e esperavam em vida em terra. Na terra. Irmão Branham o tempo todo esperando por Jesus, mas partiu e foi para a sexta dimensão. Naquele corpo celestial aguardando por ele. Aí o profeta disse que ele não vai entrar lá, como ele entrou lá no paraíso para ver Abraão e Isaac. O profeta disse que Jesus não vai entrar lá dentro. Nessa dimensão, não vai. O profeta disse que um som eles vão ouvir lá dentro. Uma voz que estremecerá o céu, tudo. A voz de arcanjo. Amém, irmão? A voz de arcanjo. A voz de arcanjo. Jesus, quando entrou ali, ali na região dos perdidos, do inferno, tem tanta mensagem para ler sobre isso aqui, ó. Fala, tanta mensagem. Mombana diz que na hora que ele entrou ali, ele foi direto para a região dos perdidos e nenhum deles conheceu ele. Jesus bateu na porta, diz o irmão Branham nessa mensagem, demologia, bateu na porta da região dos perdidos e começou a pregar duro. Diz o irmão Branham, pregar duro. E depois que pregou duro para eles, eles não sabiam quem era ele. E Jesus bateu a porta na cara deles, eles continuaram trancados. Que diferença, que disparate tão grande quando ele passou na região dos salvos. Todos souberam que era ele. Amém, irmão? Todos souberam quem era ele. Todos souberam quem era ele. Jesus apareceu nos portais eternos. Naqueles portais. Daqueles portais, eles iam para outros portais. Aqueles portais foram abertos. E Jesus, como um grande capitão, foi na frente. E aquela grande marcha celestial. Amém, irmão? Diz o profeta que Jesus, ali no terceiro dia, na ressurreição, depois que eles apareceram a muitos, Jesus os conduziu até a glória. E quando chegou lá na glória, os portais estavam fechados. E uma voz veio lá de dentro e disse, quem é que vem aí? Jesus então disse, eu, o Senhor da glória. Amém, irmão? Abri portas eternas, porque o Senhor da glória está entrando. Amém, irmão? E aquilo abriu com um controle remoto.
E Abraão, Isaac, Jacó foi direto para a glória de Deus. Amém, irmão? Naquele lugar onde o próprio Deus está Abraão, Isaac, Jacó, tudo mais, até Jesus, no corpo. Na hora que William Branham estava na sexta dimensão, no corpo celestial que não come, não bebe, não dorme, não bebe, ele disse, eu quero ver Jesus. Não, ele não pode vir aqui porque o corpo dele é ressuscitado. O corpo dele é ressurreto. E o seu é celestial. Não pode ter. Não pode haver contato. É diferente, seu mundo é diferente, o dele é diferente. A dimensão da sexta é diferente da sétima. Ele está mais acima disso, anjo. Amém, irmãos? Mas ele virá você. Ele virá um dia. E todos que estiverem com você entrarão também. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Vejam bem. Vamos pegar aqui, quero que vocês prestem atenção nas palavras do profeta. Na mensagem, Demonologia, Estado Religioso. Quero que vocês acompanhem, para vocês verem, o que Mombrana fala sobre isso, para vocês verem. Olha aqui, 199. Se eu conseguisse pensar como que Jesus, quando ele morreu, ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Isto é 1 Pedro. Amém, irmãos? Ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Ele morreu como pecador. Está vendo, irmão? Como pecador. Eu vou dizer, irmãos, não morra como pecador. Amém? Amém. Não morra como pecador. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que nós somos, aí é outra, pecadores é uma coisa. Mas morrer como pecador é morrer transgredindo sempre a lei. É estar sempre transgredindo a palavra. É sempre estar entristecendo o Espírito Santo. Aí é morrer como pecador. Morrer como um não dizimista, não ofertante, morrer não consertando, isso é morrer como pecador. Morrer sem ter acertado com o irmão, sem ter acertado com a irmã, sem ter acertado com o pastor, sem ter acertado com a igreja. Isso é morrer como pecador. Estão entendendo, irmãos? Vê? Ele morreu como pecador, não conhecendo o pecado. Todavia, nosso pecado estava sobre ele. Presta atenção, irmãos. Sobre, e não dentro dele. Sobre é uma coisa. Sobre é por cima. Amém, irmãos? É como se fosse um fardo. E Deus, por seus pecados, enviou para o inferno. Olha só, parágrafo 199. Deus enviou Jesus para o inferno. Porque ele morreu como pecador. Isso é forte, né, irmãos? Prega isso na igreja da nação, você escuta de cima do púlpito. Só que eles não entendem o plano. Amém? Estou lendo o parágrafo 199. Estado religioso. Deus o enviou para o inferno. A Bíblia disse que ele foi e pregou para as almas em prisão. Onde é que está? Qual a escritura, irmão? Vamos pegar então? Vamos tomar a escritura na qual a Bíblia diz que Jesus, depois que ele morreu, foi pregar para as almas que estavam em prisão. Qual é a escritura? 1 Pedro 3,18. Abre sua Bíblia. Abre sua Bíblia, 1 Pedro 3,18. Observe bem que isso aqui é só para eleito. Amém, irmãos? Isso aqui é só para eleito. Isso aqui, a mente tem que estar bastante sã para poder ouvir essas coisas. Porque se sua mente for igual esses joguinhos, essas coisinhas assim, muito natural, se sua mente é muito natural e não é um pouco espiritual, você não vai entender. 1 Pedro 3,18 está escrito assim, vejam. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus,
mortificado, na verdade, na carne, isto é, a carne realmente estava morta, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tem pregador que fala que Jesus saiu nas ruas é porque as almas em prisão. Mas não, gente. Eles falam que não, essa escritura aqui é para essas pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui foi logo após a sua morte. Amém, irmão? No qual foi também pregou aos espíritos em prisão, os quais, esses espíritos, em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Amém? Aí o profeta, irmão Branham, continua no 200, demonologia. Agora eu vou explorar essa mensagem. Estado religioso. Certas pessoas dizem, irmão Branham, não consigo entender. Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele morreu na sexta-feira de tarde, ressuscitou no domingo de manhã. Ora, então no caso ele ficou só um dia morto. Olha só, no caso ele ficou só um dia morto, porque presta atenção, se você pegar 3 da tarde, 3 de sábado e domingo de manhã, parece que não dá 3 dias. Certo? Dá 1 dia e meio. Dá 1 dia e meio. E aí fizeram a pergunta para o irmão Branham. Como assim ele ficou 3 dias? Então o irmão Branham explica. Parte de sexta-feira é um dia, parte de sábado é outro dia, parte de domingo é outro dia. Amém, irmão? Juntando tudo, ele não ficaria 72 horas. O seu santo não viria corrupção. A água não sairia do seu corpo. Havia uma Bíblia, havia uma escritura, havia uma profecia protegendo o líquido do corpo de Jesus. Amém, irmão? O seu corpo não veria corrupção, isto é, o corpo não iria corromper, porque só pode corromper depois de 72 horas. Oh, Deus. Graças a Deus. Vê? Ele disse, dentro desse tempo, entre 72 horas, pois ele tinha uma escritura na Bíblia, na qual podia se firmar, pois Davi, um homem que se apostatou mais adiante, mas era salvo, tá vendo? Tá vendo, irmãos? Olha o Espírito redimido. Se apostatou mais adiante, mas era salvo. Mas um profeta, sob a inspiração de Deus, disse, não deixarei sua alma no inferno e nem permitirei o seu santo veja corrupção. Amém? Amém. Então a alma não ficaria no inferno por muito tempo. Amém? Então, mesmo Jesus descendo lá naquela teofania, tinha uma escritura protegendo ele de que ele não ficaria lá dentro. Santo é Deus. Amém, irmãos? Amém. Vê? E ele sabia que 3 dias e noites que aquele corpo entraria em corrupção. E Deus havia dito ao profeta, ele não verá corrupção, o corpo. Aleluia! Ele tomou a palavra de Deus, ele derrotou Satanás todas as vezes. Ele derrotou a morte na palavra de Deus. Aleluia! Você não está feliz por isso? Ele derrotou a morte. E quando o mataram, ele morreu. Como pecador, meus pecados e seus pecados sobre ele. Ele desceu. Posso vê-lo bater naquela porta lá. E aquelas almas perdidas vieram e disseram, quem és tu? Não sabia quem ele era. Não sabia. Quem és tu? Ele disse, por que vocês não deram ouvido a Enoque? Por que não deram ouvido a Noé? Por que não deram ouvido àqueles outros profetas que pregaram? Eles foram condenados. Eu sou o Filho de Deus que uma vez viveu. O meu sangue foi derramado. Ele falando para eles, pregando para eles. Amém, irmão? Amém. Pregando para eles, para as almas em prisão. O meu sangue foi derramado.
venho contar-lhes que cumpri o que os profetas disseram que eu faria. Passou direto pelos demônios, direto para o inferno, tomando as chaves da morte do inferno do diabo, pendurou em seu lado e começou a subir de volta. Aleluia, amém, irmão? A madrugada estava chegando. Aleluia. Vamos fazer uma pequena ilustração aqui de madrugada. Tem um outro grupo que se encontra aqui no paraíso. Não está lá agora. Já foi removido. Mas ali estava outro grupo. Agora, vocês, grandes amigos católicos, que creem na intercessão de santos, se você conversa com um santo em sua igreja, esse homem é um pecador. Irmão, preste atenção. Uma pessoa para em frente de um santo na igreja católica, seja Santo Antônio, seja São Sebastião, santo não sei o quê, Expedito, Expedeu, Expelido, seja quem for. Ele conversa com o santo. Aquela pessoa que representou aquele santo, que agora está prefigurado numa imagem, quem está falando com a imagem é mais pecador se aquele alguém um dia foi pecador. Vocês estão entendendo? É mais pecador. A única pessoa que nós podemos conversar é com Jesus, pois nós sabemos que ele não está morto. Ele está vivo. Amém. Amém? Mas para você chegar diante dele para conversar, você tem que estar vivo. Amém. Mas não é vivo assim, vivo, com sangue quente, não. Tem que estar vivo pelo Espírito ressuscitado. Amém, irmão? Amém. Chega para conversar com ele de qualquer maneira para você. Aqueles que chegam nas imagens, chegam de qualquer maneira. Chega bêbado, litando de cachaça. É mais pecador do que aquele que aquela imagem foi um dia, é mais pecador. E ele não sabe, mas naquele momento ele está conversando com demônios. Uma vez uma mulher estava falando com uma imagem. E ela disse que lá da imagem saiu uma voz. O profeta irmão Branham disse, ela não sabe, mas quem respondeu para ela foi um demônio lá do inferno. E eles pensam que é Deus respondendo. Eles pensam que é a alma daquele homem respondendo. Mas é um demônio lá do inferno dando a resposta para ela. Para enganar. Os irmãos entendendo? Vê um pecador se apresentando para uma imagem de um homem que talvez foi um pecador lá atrás. Mesmo que ele pode ser cheio do Espírito Santo, não importa. Mas, se nós considerarmos que somos pecadores, mas redimidos e salvos do sangue de Jesus Cristo, podemos chegar diante daquele que vive. Amém, irmão? Amém. Diante daquele que vive para todo sempre. E orar e falar com ele. E ele responder nossa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vê? Glória a Deus. 205. Posso ver Jesus subir lá onde o paraíso está. Está o velho Abraão, Isaac, Jacó e outros lá. Samuel, o resto. Posso ouvi-lo bater na porta. O irmão Branham bate no púlpito 6 vezes. Oh, gosto demais disso. Estou pegando certo. Sinto-me bem religioso agora. Posso vê-lo olhar para lá, posso ouvi-lo dizer, quem está aí? Alguém perguntou lá fora, quem está aí? Ele disse, eu. Aqui é Abraão quem fala. Quem é? Sou a semente de Abraão. Amém. Posso ver Abraão vir até a porta, abrir a porta, ele disse, sou a semente de Abraão. Daniel disse, olha lá, não disse para vocês? Ele é a pedra que foi cortada da montanha. Amém, irmão? Posso ouvir as pessoas dizerem, lá está ele. Eu o vi, como poeira sob seus pés. As nuvens se movendo, quando os carneiros batiam palmas, as folhas e todos estavam. Oh, posso ver várias pessoas lá no paraíso esperando por ele. Posso ouvi-lo dizer, vamos! Estão raiando o dia está amanhecendo, é domingo, o dia lá em Jerusalém está amanhecendo, vamos subir, temos que sair daqui agora, vamos subir, porque vocês confiaram no sangue de touros e de bodes, esperando pelo tempo do meu sangue. Amém, irmão?
Mas o meu sangue foi derramado lá no Calvário. Sou o Filho de Deus encarnado. Toda a dívida do pecado está paga. Vocês não devem mais nada. Amém, irmão? Estamos caminhando a saída. Aleluia, glória a Deus. Posso ver Abraão tomar Sara pelo braço e dizer, não falei, querida, amém, irmão? Posso ver, aqui vem eles vindo direto. Em Mateus 27, quando ele saiu, posso ouvi-los dar uma paradinha perto de Jerusalém e dizer, como mudou. De repente, posso ver Caifás. Eu estou vendo aquele sacerdote. Eu estou vendo Caifás e outros de pé na rua dizendo, disseram-me que aquele sujeito ressuscitou. Eles ouviam isso, mas eles não conseguiam vê-los. É Deus da glória. Amém, irmão? Quem é aquele sujeito passando por lá? Anás e Caifás disse, quem é aquele sujeito passando por lá? Aquele rapaz e aquela moça, eles não podiam ver mais Abraão e Sara como velhos, era uma jovem de 19, de 20 anos. Amém, irmão? Só por curiosidade. Eles eram um rapaz e uma moça, não são mais velhos. Aqueles eram Abraão e Sara e desapareceram. Eles olharam, alguém está nos observando. Então os jovens diziam, alguém está nos observando. Eles podiam desvanecer do mesmo modo que atravessou a parede. O mesmo tipo de corpo que Jesus possuía, eles também possuíam. E há uma promessa que nós também possuiremos a mesma, irmãos? Aqui estão todos os profetas e outros andando por perto, dando uma olhadinha na cidade da promessa. E Jesus conduziu para cima, acima das estrelas, lua, nuvem, espaço, e foi levando o cativo o cativeiro, levando todos esses homens, deu dom para os homens. Jesus senta-se hoje à destra do Pai, subiu lá, sentou até todos, veja, sentou. E Jesus chegando lá, disse para eles, agora vocês sentem aqui e eu também sentarei, até que eu ponho cada inimigo meu debaixo dos meus pés. Aleluia. Amém, irmãos? Ó, vejam bem, Jesus não está sentado na sexta dimensão, vendo cada inimigo ser pisado pelos seus pés, não. Não está. Vou te mostrar aqui na mensagem. Não podem confundir sexta dimensão com aqueles que estão na glória. Quando um cristão nascido de novo, um redimido do Senhor, parte para o Senhor, veja, é uma glória, na verdade. A sexta dimensão é uma glória, mas há várias glórias. Amém, irmão? Amém. O irmão Branco partiu. Alguém disse, fulano partiu para a glória. Tudo bem, é uma glória, mas não é a glória. Bom, de certa forma, a sexta dimensão pode ser uma glória para esses estando ali, mas na verdade não estão na glória com o Senhor. Com o Senhor está Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Davi. Esses sim estão com o Senhor. Para estarem na glória com o Senhor, tem que estar num corpo ressurreto. Amém, irmão? Ressurreto. E, no entanto, esses que estão na sexta dimensão estão numa casa temporária, chamada corpo celestial, no qual não comem, não bebem, não dormem, mas todavia estão num lugar chamado de sexta dimensão, uma espécie de paraíso, onde os santos em Cristo que partiram nessa dispensação estão. Ali eles aguardam o Cristo, o chamado da voz de arcanjo, nos quais tanto o corpo terrestre como celeste serão misturados um dia, formando o corpo glorificado, ressurreto. E a partir daí estarão diante do Senhor na glória dele junto com ele. Amém, irmão? Entenderam isso? Quando Jesus disse ao ladrão da direita que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, Jesus não estava falando da sexta dimensão, pois ainda estava vazia, mas estava falando daquele paraíso ainda embaixo, onde estava Abraão, Isaac, Jacó e os demais. Isso, logo que ele morreu,
Mas no terceiro dia, nesse lugar onde o ladrão foi parar, paraíso, foi removido e Jesus os levou para a glória, para estar junto ao Pai em corpos ressurretos. Jesus não os levou para a sexta dimensão. A sexta dimensão é um lugar onde os cristãos que morreriam ainda em Cristo é que deveriam ir para lá. Amém, irmão? Quem foi o primeiro que chegou lá? Depois de Jesus Cristo ressuscitado, quem foi o primeiro que morreu em Cristo? Qual foi o primeiro mártir na Bíblia? No Novo Testamento? Estevão foi o primeiro a chegar lá. Na sexta dimensão. Vazio chegou lá. Amém, irmão? Foi o primeiro relato na Bíblia, que a Bíblia diz que ele morreu em Cristo. Amém? A sexta dimensão é para aqueles que morreram em Cristo. Antes de Jesus vir, aqueles que morriam sobre apenas as leis, que morriam sobre a lei, e através do sacrifício de bodes de carneiro, ia para o paraíso, que era um lugar separado. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, pegou todos esses que estavam ali, transformou seus corpos, nas quais estavam no paraíso de ressurretos, que podia comer e beber. E então foi direto para a glória, não foi para a sexta dimensão. A sexta dimensão ainda era uma dimensão vazia. E o primeiro que chegou lá, pela Bíblia, foi Estevão. Amém, irmãos? Amém. Pela Bíblia, foi Estevão. Pois a sexta dimensão seria um lugar onde os santos em Cristo, que partiam com ele, você diz assim, Abraão morreu com Cristo. Não, não morreu em Cristo não, gente. Isaac morreu em Cristo, não morreu em Cristo não, gente. Todos os santos do Antigo Testamento não morreram em Cristo. O Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Tem que entender essas coisas, que entenderam, irmão? Isso, não morreram em Cristo não. Não morreram em Cristo. Morreram em Cristo depois que Jesus Cristo vem e derrama o Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo morrem em Cristo. Quem entendeu, irmãos? Pois a sexta dimensão seria um lugar onde os santos em Cristo que partissem com ele ficariam ali até que fossem removidos e recebessem um corpo igual dele, ressurreto. A Bíblia diz, como ele é, o seremos. Amém, irmãos? Lá na sexta dimensão, os cristãos que partiram, inclusive William Branham, não estão em um corpo ressurreto, estão num corpo celestial. Não podem estar na glória ou junto com os Abraão, Isaac e Jacó. Os santos do Antigo Testamento, que estavam naquele paraíso e que foram removidos e tiveram uma ressurreição, para seus corpos não estão na sexta dimensão. Eles estão diante do Senhor na glória. Não confundam aqueles que estão na sexta dimensão com aqueles que estão na glória. Vamos ver o que o profeta disse. O arrebatamento 175. O Senhor poderoso na guerra. Os portões se abriram rapidamente. E Jesus, um conquistador, levou cativos, aqueles que haviam crido nele e na palavra que veio a eles. Ali, os santos do Antigo Testamento, que se encontravam ali, esperando, ele levou cativos, subiu ao alto, apanhou os santos do Antigo Testamento e entrou. Ali está, um arrebatamento já passou. Amém, irmãos? Amém. Um arrebatamento já passou. Falta o segundo agora, dessa última era, e o terceiro com os Moisés e Elias. São 3 arrebatamentos do Antigo e 3 arrebatamentos do Novo. Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo? Vejam bem. Hebreus capítulo 7. Não pense você que no dia da ressurreição vai ressuscitar Abraão, Isaac, Jacó. Não, eles já ressuscitaram. Não tem 2 ressurreições para eles. Não pense. No dia da ressurreição vai ressuscitar Abraão, Isaac. Não, já foram ressuscitados. Já estão na glória no corpo ressurreto. Amém, irmão? Hebreus capítulo 7, parte 2, 55 a 60. Presta atenção. Seguindo atrás dele, vieram os santos do Velho Testamento. Abraão, Isaac, Jacó. Eles foram diretamente aos céus do céu. Está vendo?
Quando eles estavam bem distantes da cidade, eu posso ver eles levantar os seus olhos, Abraão dizendo, esta é a cidade que eu almejava ver. E o momento na cidade? Não está. Abraão não está em cidade nenhuma. Não ressuscitou. Abraão, quando chegou lá, disse, esta é a cidade que eu queria. Ó, vem aqui, Isaac. Vem aqui, Jacó. Éramos peregrinos e estrangeiros na terra. Mas aí está a cidade que eu falei. Amém, irmãos? É aquela cidade que vai descer do céu. Já está lá. Amém? Não pense em você que nós seremos os primeiros a andar nas ruas. Eles já estão andando, Abraão, Isaac e Jacó. Já estão lá naquela cidade. Quem está entendendo, irmãos? Vou mostrar aqui. Essa cidade que eu almejava ver. Ó, vem aqui, Isaac, vem aqui, Jacó. Éramos peregrinos e estrangeiros na terra. Mas aí está a cidade que eu falei. Aí está a cidade. Aí está aquilo que esperávamos. E a Bíblia diz que eles gritaram. Levantai-vos, ó portais eternos. Onde o irmão Branham está não é eterno, é temporário. Quem está entendendo, irmãos? Pô, a gente tem que encaixar uma coisa com a outra. O lugar onde o irmão Branham está agora não é eterno, é temporário. É um lugar provisório. Vê? Levantai-vos, ó portais eternos, e permanecei levantados, pois o Rei da Glória está entrando. E os anjos atrás dos portões gritaram de volta para aqueles anjos da minha casa. E disseram, quem é o Rei da Glória? E os anjos aqui fora, os profetas, disseram, o Senhor dos Exércitos, o poderoso na batalha. E eles apertaram os botões e as grandes portas se abriram completamente. Exatamente pelo meio das ruas veio ele. Ruas, tá vendo? A sexta dimensão tem ruas. Tem que entender, gente. Não tem ruas. E exatamente no meio das ruas veio ele, o conquistador, o vencedor, com os santos do Velho Testamento andando atrás dele. Assentou-se no trono, disse, Pai, aqui estão eles. Amém, irmãos? Aqui estão eles. Eles são teus. Ele disse, subam aqui e se assentem comigo, até que eu faça todos os vossos inimigos os cabelos dos vossos pés. Amém, irmão? Quer ver mais? Impressionante? Hebreus capítulo 2, parte 2. É isso? Os santos do 171. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença. Irmão, não está na presença do Senhor agora. Todo cristão que morre em Cristo vai para a sexta dimensão. Não estão na presença do Senhor. Quem entendeu, irmãos? Não estão na presença. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença. O paraíso foi abolido. E os santos do Antigo Testamento acenderam-se, isto é, subiram. A sua grande voz, quando ele gritou e rendeu o Espírito, por quê? O sacrifício, a propiciação dos seus pecados, em que eles tinham esperado tanto, creram, crendo que aquele cordeiro perfeito viria. Eles tinham oferecido o sacrifício, o cordeiro, e quando ele morreu e entregou o Espírito, ele gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito e a voz. Aqui, a mesma coisa na sua vinda também. Amém, irmão? Vê? Agora, interessante é isso aqui agora. Quer ver? Olha só. Entregou o Espírito. E quando fez, o sacrifício foi perfeito. E o paraíso foi esvaziado imediatamente. E os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente. Caminharam de um lado para o outro na terra e entraram com ele no seu arrebatamento. Primeiro arrebatamento. Esse foi o primeiro rapto do Novo Testamento. Na mensagem do sepultamento 103 ao 109, 20 de abril de 1957. Quando ele começou a subir, eles só viram ele. Presta atenção. Presta atenção. Quando ele começou a subir, eles só viram ele. Porém, os santos do Antigo Testamento foram com ele, pois a Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro. O anjo empurrou o portão grande e as portas de pérolas. Tem porta de pérolas nessa dimensão? Você já leu? Irmão Brandão tem porta de pérolas nessa dimensão? Não tem.
E as portas de pérolas, que é a cidade, irmão. Amém, irmãos? É a cidade. E as portas de pérolas, e abriram-se. Ele disse, Pai, aqui está eles. Amém, irmão? Uma mãe disse, eu quero ver Jesus. Não, não pode. Aqui não. Pai, aqui estão eles. Eles creram em fé na tua palavra, que viria algum dia eu tenho conquistado tanto a morte quanto o inferno. Mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja 70. Depois de 40 dias e noites de visita à terra, eles ouviram dizer um dia retornaremos. Aleluia. Então, quando Jesus foi tomado, glória a Deus, eu posso vê-lo quando ele ressuscitou na Páscoa, naquela manhã subir após a ascensão. E os santos foram com ele. A Bíblia diz, ele levou o cativo o cativeiro. Não é isso correto? Eu posso vê-lo enquanto ele sobe, passando pela estrela, por outra estrela, e vai passando o universo adentro, por outra lua, passando por luas e luas, passando por sol e sol, pelos arcanjos, chegou nos arcanjos, amém, irmão? Passou nos arcanjos, tem arcanjo essa dimensão? Não tem. E passando pelos arcanjos, serafins, então colocaram eles dentro da cidade. Amém, irmão? E eles agora estão andando em rua de ouro. Ainda o William Branham não está. Precisa ser ressurreto ainda. Precisa da ressurreição, precisa da volta de arcanjo. Amém? Tem gente que faz uma confusão com isso. Mas nós não. Amém, irmãos? Eu posso vê-lo quando ele sobe passando pela estrela da manhã, passando pela lua, passando pelo sol, pelos arcanjos, além deles, indo além do céu dos céus. A primeira coisa que você sabe, eles avistam o grande palácio, a grande cidade de Marfim. Amém, irmão? Essa dimensão não tem cidade de Marfim. E eu posso ouvir os santos do Velho Testamento dizer, levantai, ó portas eternas, levantai, e entrará o Rei da Glória. Aleluia. A profecia de Davi tinha que ser cumprida, que ele entraria andando com triunfo. Glória a Deus. Com certeza me sinto como santo rolador agora. Você sabe quando é que nós, ou Abraão, ou nós, William Branham, iremos encontrar com Abraão, Isaac e Jacó? Sabe quando? Lá dentro da cidade. Nem no milênio vamos encontrar, nem nas bodas vamos encontrar, só quando a cidade descer do céu. Aí nós vamos encontrar todos eles. Amém, irmão? Quer dizer que no milênio nós não encontramos. Não, no milênio é só a noiva com o noivo, só a esposa com lua de mel. Aí. Nem nos ares vamos encontrar, nem na festa das bodas vamos encontrar com eles, nem no milênio vamos encontrar com eles. Só quando a santa cidade, amém, irmão? De pérola, de marfim, onde eles já estão, aí nós veremos eles. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém? Vê? Aí está. Eu posso ver marchando. Eu posso ver. E o palácio de marfim. Eu posso ouvir os santos do Velho Testamento. 72, Deus aperfeiçoando sua igreja. Eu posso vê-lo marchando enquanto as bandas angelicais tocam quando eles entram. Uma banda entrou lá. Tem banda tocando? Não. O mínimo que o irmão Branham viu foi uma carroça quebrada. Não foi assim que foi? Uma casa que ele não podia comprar. A casa que ele não podia comprar. Mas não é aquela casa lá do marfim. Não é essa, irmãos. Estão entendendo o que eu dizer, irmãos? Vejam bem. Tudo aquilo que o irmão Branham não pôde ter na terra, no milênio ele vai ter. No milênio. Mas quando Deus descer com a nova céu na terra, é outra coisa totalmente diferente. Não vai ser Deus dando. Amém, irmão? Amém. Olha, presta atenção nisso aqui. Ó, quando eles entram na glória, naquele palácio de marfim, naquela grande cidade, ruas de ouro, os anjos começam a cantar para eles. Abraão passando, Davi passando, olha só. Já estão no corpo ressurreto, igual de Jesus. Amém, irmãos? Aqui vem Jesus junto com eles, andando com eles.
do Velho Testamento andando pelas ruas de ouro e de cristal. Tem rua de ouro e de cristal na sexta dimensão? Santo Deus. Não tem. Não confunda isso, gente. Vê? Aí está. E então Jesus vai andando para aquela avenida, andando, aquela grande avenida de ouro, de pérola, em direção ao Pai. Tudo prefigurado, amém, irmãos? Pai, estes são aqueles que morreram na boa fé. Bem fizeste, meu filho. Suba aqui comigo no meu trono. Aleluia. E assenta-te à minha direita, à destra, até que eu ponha cada inimigo por debaixo dos teus pés. Isso quer dizer, ele se assenta à destra e cada inimigo durante as eras é colocado debaixo dos pés dele. Amém, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Vê? Pois num dia destes, eu descerei até Binghamtown. Num dia destes, descerei até Nova York. Num dia destes, descerei até Louisiana. Num dia desses descerei até o Brasil e com voz chamarei. Amém, irmão? Eu vou te mandar de volta novamente para apanhar cada um que morreu na fé nessa era. Amém, irmão? Aleluia. Ou seja, mandou a primeira vez, levou Abraão e Isaac, deixou o pacote lá. Agora vem a segunda vez de novo para buscar cada um que morreu na fé em Cristo Jesus. Amém? Aí está o grande e poderoso conquistador assentado à destra da majestade de Deus lá nesta noite, em sua presença, fazendo intercessões por qualquer um que ousar tomá-lo pela fé. E Deus enviará o Espírito Santo para te selar no reino de Deus. Observe, por isso que William Branham não podia encontrar com Jesus ali na sexta dimensão, quando disse que queria vê-lo, pois o irmão Branham estava num corpo celestial, enquanto que Jesus estava no corpo glorificado. Aqueles santos do Velho Testamento e que ressuscitaram com Cristo no terceiro dia, eles foram num rapto com o Senhor, e nisso seus corpos estão ressurretos, não precisam ser mudados mais, eles estão diante da Pai na glória. Amém, irmãos? Na sexta dimensão ainda não é a glória, é um lugar transitório que será removido num dia desses, quando a voz de arcanjo chamar cada um. Para que os santos do Novo Testamento que estão ali venham a ter uma mudança em seus corpos na ressurreição e assim terem corpos ressurretos e assim estarem na presença do Senhor. Não pensem vocês que lá na sexta dimensão, onde está o irmão Branham, está também Abraão, Isaac, Jacó e os demais, pois não estão. Pois para se ter um corpo ressurreto, tem que deixar o celestial junto com o terrenal. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam isso? Há dúvida quanto a isso? Não há, né, irmãos? Vejam bem, o irmão Branham explica exatamente como está. Então, nas ruas de ouro e de cristal, no palácio de marfim já está Abraão, já está Isaac, alcançou a cidade. Amém, irmãos? Eles não precisam de nova ressurreição, já foram ressuscitados em corpos semelhantes ao de Jesus Cristo e estão lá. Amém, irmãos? E aí haverá um tempo em que nós iremos encontrar com ele, bem depois nós vamos encontrar com ele. Primeiro, desse lado de cá, Deus então arrebata a sua igreja, a noiva na qual ele escolheu para ser a sua esposa. Então, quando ele arrebata a sua igreja, existe uma festa de 3 anos e meio nas bodas de Codê. Ele e a esposa. Isso é por causa do casamento. Todo casamento tem que ter festa. Depois que termina a festa de 3 anos e meio, no céu, não é um lugar que é alugado para a festa, é dele. Amém, irmãos? Ele desce para a terra depois do Armagedon, depois que a terra já está com níveis já está com níveis como é que fala? De radiação, níveis elevadíssimos, de não sei quantos % de radiação. Ele desce, aí o corpo glorificado desce, né, irmãos? O corpo glorificado não vê isso, não vai ter radiação, não vai ter nada. Amém, irmãos? E estabelece o milênio aqui na terra. Na terra. Aí você fala assim, mas pastor, a Bíblia diz que no milênio nós iremos plantar, iremos edificar por 1000 anos. Não é assim? Mas observe para você ver, o profeta irmão Branham disse que na hora que ele quis secar o dilúvio, ele fez assim,
soprou e as águas baixaram. Ele pode muito bem soprar a radiação. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Ele pode. É algo impossível para Deus? Não. E aí, a noiva e ele, a lua de mel, 1000 anos, lua de mel. E depois que termina essa lua de mel, então aí os 1000 anos termina, aí existe a segunda ressurreição. Acontece a segunda ressurreição. Os que estão no milênio é bem-aventurado, que faz parte da primeira ressurreição, estão no corpo glorificado. Quando termina o milênio, acontece a segunda ressurreição. Todos os ímpios que foram mortos pelo fogo, pelo assassinato, por estupro, por não sei qualquer coisa, todos os ímpios que morreram sem Deus e que estavam sendo influenciados e governados por Satanás, ressuscita na segunda ressurreição e então vai tentar, através de Satanás, invadir o arraial dos santos, onde estão a igreja noiva com o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, fogo do céu desce e consome a todos. Consome tanto os pecadores que ressuscitou a segunda vez, como os espíritos que estão agindo dentro deles também. Queridos irmãos, consume a todos. E aí, o que acontece? Esta é a batalha de Gog e Magog. Isto é fora da terra, fora do milênio. É a batalha de Gog e Magog, que não é entre homens e homens, é entre Deus e os espíritos. Quem entendeu, irmãos? Essa batalha termina. Quando isso acaba, desce então, começa então o trono de julgamento. Depois que terminar o julgamento, tudo, quando começar o julgamento, depois que terminar o julgamento, nós ainda não viu Abraão, não viu Isaac, não viu Jacó, ainda não. Ainda não viu. Quem entendeu, irmãos? Ainda não viu nenhum desses ainda. Aí estabelece o julgamento. Quem está no julgamento? Quem está no julgamento? Não. Quem está no julgamento, julgando com Cristo? A própria noiva. A noiva vai estar sentada com ele no trono, julgando. Do outro lado está quem? Está a noiva do Antigo Testamento, pelos 12 patriarcas. Quem está entendendo, irmãos? Depois, quando isso acontecer, então o diabo e Satanás e os seus súditos e o inferno é lançado no lago de fogo e consome a todos. Quando consumir a todos, eu vi uma nova céus e nova terra. Amém, irmãos? E a santa cidade vinda dos céus, descendo direto para ela. Aí encontramos todos nas avenidas do céu. Amém, irmãos? Encontraremos as avenidas de ouro, de cristal, de marfim. Aleluia. Eles tinham que ir adiante de nós. Amém? Não, escuta, outra coisa que os pregadores fazem errado. Dizem que Abraão, Isaac e Jacó, sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Não é isso não. É o primeiro que morreu, Estevão, que sem nós ele não pode ser aperfeiçoado. Do Novo Testamento. Não pense nisso. Eles já estão aperfeiçoados, já estão na glória. É o primeiro que entrou lá dentro, que é Estevão. Aí veio Paulo, aí veio Pedro, aí veio todo mundo, aí morrendo os cristãos nas arenas, aí tudo foi tudo essa dimensão. Nós, na última era, recebemos a palavra perfeição. Amém, irmão? Recebemos o que é perfeito. E quando o que é o perfeito viesse, o que era impacto seria tirado. Eles, sem nós, é que não pode ser aperfeiçoado. Precisa da noiva do último dia pegar toda a palavra, a semente original, como eles tinham, para ser aperfeiçoados. E quando o último eleito entrar, Estevão vai alegrar. Amém, irmão? Amém? Abraão, olha, escute o que eu estou falando. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, não depende nem um pouquinho de nós. Não depende nem um pouquinho. Quem depende de nós é os que morreram nas arenas, os que morreram perseguidos pela Igreja Católica. O primeiro mártir foi Estevão. Esses estão lá na sexta dimensão, no corpo temporário, que é o celestial. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Quando a irmã Brana chega na sexta dimensão, preste bem atenção como Deus faz. Quando a ressurreição acontecer, os últimos serão os primeiros. Os primeiros que morreram serão os últimos. Os últimos que morrem serão os primeiros. Na ressurreição, Deus vai chamar os que morreram por último. Começa por lembrando. Querido, irmãos? Lá na sexta dimensão agora, não está lembrando,
ele não vê Paulo, ele não vê Lutero, ele não vê Wesley, não vê nenhum desses. Cada um com o seu grupo. Mas na ressurreição, um por um, era por ela, aí sim, juntando todos, encontra com ele dos ares. Amém, irmão? Você não vem em lugar nenhum, Mombrand disse, eu vi Paulo lá, eu vi Lutero, eu vi Wesley. Essa dimensão. Estão entendendo, irmãos? Não se encontra. Lá na sexta dimensão não se encontra. Cada um está com os seus. Cada um está reunido com os seus. Mas quando vier os primeiros, os últimos sendo o primeiro, ressurreição. Depois vem Lutero, vem Wesley, vai até chegar. Aí quando tudo ressuscita, encontra tudo no ar. Aí sim encontra. Amém, irmãos? Aí sim encontra. Os irmãos entenderam, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Creio que os irmãos entenderam, né, irmãos? Isso é para dar fé de rápido, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra nessa noite. Excedemos um pouquinho do horário, mas foi necessário, Senhor, para terminarmos, ó Pai. Nós falamos de coisas aqui que não são vistas, ouvidas sempre, Senhor, por aí. Dividindo essas partes do céu, dividindo a dimensão, os lugares onde eles estão agora. Até mesmo lá no paraíso agora, nessa dimensão, nem Paulo não pode nem estar vendo William Branham, Senhor. Ó Deus do céu, ajuda nesse instante, Pai. Perdoa nossos pecados, nossos erros, nossos pecados. E que a graça do Senhor esteja conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Sábado, Santa Ceia, a ceia do Senhor, às 19 horas. E domingo, Santa Ceia, em Sarzedo, às 18 horas. Deus abençoe cada um dos irmãos. No nome do Senhor Jesus.